A graça e paz, amém. Que bom poder estar novamente com os irmãos, para poder compartilhar a palavra. Dia 2 de setembro, eu compartilhei com a igreja, culto de ceia à noite. Eu estava só a capa da cangaia. Estava numa virose, já estava já uns 15 dias, estava numa fraqueza. Tive que manter minha tonalidade de voz mais baixa, porque não estava fácil. Mas Deus foi tão gracioso comigo, porque eu falava 2, 3 palavras, vinha uma crise de tosse. Mas Deus me abençoou que eu ministrei a palavra, ministrei a ceia, mas quando eu finalizei, a tosse voltou e estendeu por mais alguns dias ainda. Mas hoje estou bem, né? Graças a Deus recuperado, e vamos então compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 14. O pastor Antônio tem ministrado sobre espiritualidade nas quinta-feiras, aos domingos. Ele tem trazido uma série de ministrações, de palavras sobre a nossa espiritualidade. Então vamos seguir a orientação do mestre, né? Seguir essa mesma linha de raciocínio, de compartilhar da palavra. Então vamos falar sobre a nossa espiritualidade. O tema espiritualidade, né, o título, a minha identidade. Vamos descobrir quem somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes a pessoa aceita Jesus, caminha na vida cristã e não busca ter um entendimento. Qual é a sua identidade? Quem somos? Qual é a nossa posição no reino? O pastor Francisco trouxe uma palavra de reflexão no início, baseado em 1 Coríntios 15, para a gente refletir, para a gente pensar a nossa posição em Cristo Jesus. Mesmo assentados, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele venha nos direcionar, nos conduzir, nos orientar nesta noite. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por este dia abençoado. Chegamos aqui na casa do Senhor para poder Te louvar, Te adorar, bendizer o nome santo do Senhor. Deus, crescer, meu Pai, diante de Ti, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Cremos que o Senhor tem algo abençoador para o nosso coração. Já fomos ricamente abençoados. Só de chegar na casa do Senhor é privilégio, é bênção. Poder louvar o Senhor, adorar o Senhor, poder apresentar diante do Teu altar nossos dízimos e também nossas ofertas. Trazer, meu Pai, algo em nossas mãos, como diz a Tua palavra, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Uns traz salmos, outros traz louvores, outros traz gratidão, rendição a Ti. Agora, Senhor, nós aquietamos diante da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Na carta aos Efésios, aqui Paulo, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Paulo estava em prisão quando ele escreve essa carta aos irmãos da cidade de Éfeso. Paulo por 2 vezes passou pela cidade de Éfeso. Uma das primeiras viagens missionárias, ele passou, ficou 1 ano. Depois, me parece na última viagem, a 3ª viagem missionária, ele passa e fica 2 anos na cidade de Éfeso. E durante esse período de 3 anos, Paulo fez um excelente trabalho naquela região, hoje Turquia, oeste da Turquia. Na época, no tempo de Paulo, era a Ásia Menor, província do Império Romano. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade muito importante naquela região. Tinha um porto onde exercia uma grande influência no comércio, principalmente naquela época, era o comércio de madeira. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, então ele usa a linguagem: recebeste o selo da promessa, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual o penhor da sua herança até o resgate da sua propriedade, que está em Efésios 1:14, 13 e 14. Ele usa essa linguagem de selo, porque as pessoas comercializavam madeira. Quando eu morei no Pará, quando nós moramos, eu e minha família, morei numa cidade que comercializava muita madeira. Só para vocês terem uma ideia, no município de Paragominas e Dom Eliseu, município vizinho, tinha 400 serra-fita, 400 serrarias, que tinha um movimento 24 horas, de caminhão chegando com madeiras da mata e caminhão saindo para todo o Brasil com madeira já serrada. E muita exportação para a Europa, Estados Unidos, assim por diante. Então a cidade era um movimento, o comércio de madeira. Então muitas vezes eu ia na serraria, fazia visita a alguns irmãos da igreja que trabalhavam na serraria. Chegava lá, era aquelas montanhas de toras de madeira, muitos metros cúbicos de madeira. Então quando eu cheguei, morava aqui em Goiás, eu conversava muito sobre bezerro, o preço de bezerro, bezerro Nelore, bezerro não sei o quê. Então eu entendi um pouco de bezerro. E um pouco também de plantação, de agricultura. Fui agricultor em estilo artesanal, não hoje mecanizado como é hoje. Então, eu aprendi a conhecer um pouco de madeira e assim por diante. Então, aqui Paulo, nessa cidade de Éfeso, as pessoas comercializavam e compravam tantos metros cúbicos de madeira, e então eles selavam a madeira, eles colocavam o selo. Então, tipo, o pastor Francisco comercializou aí 1000 metros cúbicos de madeira, então ele marcava com o selo dele. Por isso que Paulo usa a linguagem: foste selado com o Espírito Santo da promessa, uma linguagem que todos eles entendiam. A cidade de Éfeso tinha um templo, Artemis, conhecido como o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo, que era este templo. Era uma cidade onde havia judeus e também gentios. E Paulo foi chamado pelo Senhor para poder pregar o evangelho aos gentios. Então, nas suas viagens missionárias, ele passou por essa região da Ásia Menor, que principalmente livro de Atos 19, 20, ele passa por várias cidades. E quando ele indo para Jerusalém, porque ele queria participar da festa de Pentecoste, então ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso,
E ali ele faz então uma despedida. É tão interessante na despedida de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso, que foram até a cidade de Mileto. Então ele fala: vocês jamais vereis o meu rosto. Porque ele sabia que ele ia agora para Jerusalém, Jerusalém como prisioneiro para Roma, e de lá era martirizado. E nessa carta, meus irmãos, aos Efésios, desde o início do primeiro capítulo, a gente vê Paulo intercedendo em constante oração em favor dos irmãos da igreja de Éfeso. Então eu vejo Paulo, um amor muito grande pela obra. Quando eu leio as cartas de Paulo, eu fico pensando que amor profundo que Paulo tinha pelo Evangelho. O amor que Paulo tinha por Jesus Cristo. Quinta-feira passada, pastor Antônio, ministrando sobre a espiritualidade, em Gálatas 6,14, ele traz uma mensagem duplo funeral. Paulo morto para o mundo, e Paulo tinha essa característica. E aqui Paulo então orando pela igreja, intercedendo pela igreja, e toda essa carta, meus irmãos, que ele escreve à igreja, ele traz uma profundidade, uma revelação a respeito da pessoa de Jesus. Para mim, Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreve 16. É uma pessoa que mais trouxe revelação da pessoa de Cristo, da divindade, da humanidade de Cristo, e que mais traz revelação a respeito do Evangelho. Nessa carta aos Efésios, principalmente no capítulo 2, ele começa a compartilhar quem nós éramos. Eu pensando, muitas vezes a pessoa pensa que era o rei da cocada preta. Um dia o pastor Antônio compartilhando, ele diz o seguinte: tenho vergonha de lembrar do meu passado. E todos nós temos. Todos nós temos vergonha. Muitas das vezes a pessoa vai compartilhar do seu passado, fala algumas coisas, até mesmo para poder falar vantagem. Mas aquelas coisas absurdas, vergonhosas, a pessoa não fala, porque tem vergonha. O que Paulo fala no capítulo 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eram, meus irmãos, cadáveres ambulantes, mortos. Não tínhamos vida. O pecado entrou em nossas vidas e nos destruiu. O pecado arruinou as nossas vidas. Então, a primeira coisa que Paulo compartilha com a igreja, os irmãos em Éfeso, ele vos deu vida, ele é Cristo Jesus. Foi Jesus que nos deu vida, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estávamos, meus irmãos, debaixo da ira de Deus. Eram por natureza filhos da ira. Éramos condenados. Esta era a nossa condição. 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Ele nos deu vida
juntamente com Cristo. Quando nós lemos as cartas de Paulo, os escritos de Paulo, e paramos, meus irmãos, para poder pensar, meditar, refletir, a gente começa a entender e valorizar o Jesus ao qual nós servimos. Nós olhamos para Jesus, meus irmãos, com uma ótica diferente. Pensamos em Jesus, meus irmãos, com um pensamento diferente. Não somente um Jesus biográfico, um Jesus histórico, aquele que deu a sua vida lá na cruz. Somente a história. Não, quando nós lemos a carta de Paulo, à igreja de Éfeso, aos leitores da atualidade, que somos nós, entendemos que Ele nos deu vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Por isso que Paulo, nessa carta aos Efésios, algum momento ele deixa bem claro que ele está orando por ele, intercedendo por eles. E o texto que nós lemos, ele diz: por esta causa me coloco de joelho diante do Pai, por vós. Ele tem um propósito em orar pela igreja. Ele tem uma visão, um peso no coração em orar por estes irmãos. Porque ele queria que eles tivessem entendimento, tivessem revelação de Jesus. E essa tem sido a oração de muitos irmãos da igreja. Tem sido a oração do pastor e de toda a sua equipe. Tem sido seus motivos de subir ao monte toda quarta-feira, todo sábado para domingo, várias reuniões de oração. Interceder pela igreja, interceder pelos irmãos, para que nós venhamos ter entendimento a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo continuando aqui no capítulo 2. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Ele continua, meus irmãos, escrevendo aos irmãos em Éfeso. E ele então começa a revelar algo que ainda não tinha sido revelado em séculos passados, a respeito da igreja. Nós sabemos que Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo, ele trazia uma tortura psicológica à igreja. O nome de Paulo era temido. Ele torturava psicologicamente a igreja. Então, quando ele tem autorização para ir encerrar em prisão uma igreja, ele tem um encontro com Jesus. E o texto fala que foi mais forte do que o clarão do sol do meio-dia. Foi guiado até a casa de Simão. Durante algumas horas, dias, ficou sem ter a visão. Deus manda alguém lá falar com ele. Ele retoma a sua visão novamente. Ele quer pregar o evangelho. Ele teve um encontro com Jesus. Ele queria anunciar o evangelho. Mas quando chega a notícia que Paulo tinha convertido, os irmãos ficaram com medo.
E Paulo pregando, logo ali no início de Atos, quando Paulo sai de Jerusalém, trouxe uma certa tranquilidade. O pessoal ficou mais calmo, porque o povo tinha medo de Paulo. Mas Paulo, meus irmãos, ele recebe a revelação de pregar o evangelho aos gentios. A Bíblia fala de 3 povos. O povo judeu começa lá com a chamada de Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Constitui a nação com o neto de Abraão, Jacó, os 12 filhos. É o povo judeu. Tem os gentios, que eram as nações pagãs, que não faziam parte do judaísmo, não era descendente de Abraão. E a igreja que surge após a partida de Jesus. Então temos 3 povos na Bíblia: judeus, gentios e igreja. A igreja não aparece, em momento nenhum, meus irmãos, aparece a palavra igreja no Velho Testamento. Era um mistério que estava oculto. A igreja, meus irmãos, sempre esteve no coração de Deus. A igreja sempre esteve no coração de Deus. No entanto, quando João Batista vê Jesus se aproximando, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Porque já estava no coração de Deus a igreja. A igreja, meus irmãos, é o corpo de Cristo. Então, quando nós lemos a Bíblia, o Velho Testamento, nós temos os livros os proféticos, profetas maiores, profetas menores, temos Salmos, temos o Pentateuco, que registra a história do povo judeu. Ali fala do povo judeu. E também fala dos gentios. Após Jesus vir e constituir igreja, a primeira vez que aparece a palavra igreja, Mateus capítulo 16, na revelação, quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus também traz uma revelação para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Paulo, meus irmãos, ele tem essa revelação a respeito da igreja, que começa no versículo 11: portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, falando de nós, falando de mim, falando de você, chamados da incircuncisão por aqueles que se intitulam circunciso na carne por mãos humanas. Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus irmãos, esta era a minha e a sua condição. Estávamos sem Cristo, separados de Deus e longe das promessas. Nós não somos judeus, então nós não tínhamos as promessas que Deus fez a Abraão. Estávamos separados, estávamos distantes e sem Deus no coração. Imagina que situação, meus irmãos. Você imagina você hoje sem Deus? Você já despertou pela manhã e pensou: olha, se Deus não está comigo, como é que eu vou sair pela rua sem a presença de Deus? Como eu vou à igreja sem a presença de Deus? Como que eu vou viver em família sem a presença de Deus? Como que eu vou testemunhar de Jesus sem a presença de Deus? Hoje você tem promessas. Hoje você está ligado às promessas.
Hoje você tem Deus no coração por meio do Espírito Santo de Deus que habita em você. Algo mais. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Oh, meus irmãos, estávamos longe de Cristo, hoje fomos aproximados por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. É isso, meus irmãos, que Paulo está orando, está intercedendo. Deus, abre o entendimento deles. E quantos de nós precisamos de ter essa revelação, ter, meus irmãos, esse entendimento da nossa identidade, quem somos em Cristo Jesus nosso Senhor. Hoje eu não estou longe, hoje eu estou próximo. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz, Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Lembra, meus irmãos, do povo judeu. Lembra agora dos gentios. Havia uma parede de separação e inimizade entre esses dois povos. Para um judeu, meus irmãos, o gentio era imundo. Aí você vai entender porque quando Pedro estava lá na casa de Simão, curtidor, na cidade de Jope, estava orando. Vocês sabem que Pedro era polêmico, questionador. Então não adiantava alguém chegar lá na rua e bater palma e falar assim: olha, Cornélio é um homem temente a Deus, está orando, buscando o Senhor, ele teve uma revelação e mandou a gente aqui para poder falar com Pedro, para poder ir à cidade de Cornélio, para poder falar do evangelho para ele. Isso não ia, meus irmãos, mudar nada. Mas Pedro, quando ele estava orando, estava intercedendo, Deus baixa um lençol, e naquele lençol, como essa projeção aí, aparece peixe com escama, aparece, meus irmãos, porco com as unhas fendidas, mas não remói, é imundo, outros tipos de animais, e Deus fala assim: Pedro, mata e come. E Pedro falou assim: Deus, na minha boca jamais entrou coisa imunda, como que eu vou pegar este réptil, essa ave aí, matar e comer? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou um judeu. É como você pensa: olha, eu nasci num lar evangélico, cresci em um lar cristão, nunca conheci o mundo, nunca bebi uma bebida alcoólica, nunca coloquei um cigarro na minha boca, nunca pratiquei imoralidade. Aí de repente alguém chega e fala assim: olha, toma essa dose de uísque, fuma aqui esse cigarro. Fala assim: olha, na minha boca jamais entrou tal coisa, jamais vou fazer isso. Então Deus fala para Pedro: Pedro, mata e come. Estava todo tipo de animal imundo lá naquela tela. Aí Deus diz para Pedro: Pedro, tem algumas pessoas embaixo aí, você desce, você vai com eles, não questiona, não considera coisa imunda que eu santifiquei. Deus estava falando para Pedro: Pedro, vai até a cidade de Cornélio e leva a mensagem do evangelho para eles, e não questiona. Cornélio, meus irmãos, era um gentio. Para Pedro, Cornélio não merecia ouvir do evangelho. E o evangelho, meus irmãos, chegaria aos gentios por intermédio dos judeus, porque senão continuaria a inimizade, continuaria a rivalidade. Então quando Pedro desce e chega lá, Cornélio com a
toda a sua família, toda a sua parentela, reunida para poder ouvir do Evangelho. E quando Pedro começa a pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, o Espírito de Deus desce sobre eles, como lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste. E Pedro diz: Senhor, o que impede esse povo ser batizado? Se eles receberam o dom do Evangelho, como nós também recebemos. Por isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, porque ele é a nossa paz, versículo 14, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Agora, meus irmãos, judeus e gentios formam um só corpo, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Isso é o poder do Evangelho. É o que Paulo está compartilhando com os irmãos em Éfeso. O poder do Evangelho. Derrubou a parede da separação. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então agora, judeus e gentios formam um só corpo. E Paulo trazendo esta orientação para eles. No capítulo 3, Paulo fala algo que ele inicia aqui, meus irmãos, a sua oração, a sua intercessão, nesse momento. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Está falando com os gentios, está falando com os irmãos de Éfeso. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus em mim, confiada a vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando lerdes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Qual que é a revelação que Paulo começa a descortinar para os irmãos em Éfeso? A respeito, meus irmãos, da igreja. Aqui, anos 64, 65, quando ele escreve essa carta. Nesse tempo, meus irmãos, não tinha Novo Testamento escrito. Os irmãos reuniam, a igreja reuniam. De tempo em tempo havia os concílios, a liderança vinha até Jerusalém, os pais da igreja, os apóstolos, compartilhavam do Evangelho, trazia orientação, trazia norte, trazia direção para esses irmãos. Eles voltavam para suas cidades, não havia templo, as pessoas reuniam de casa em casa, como nós temos a casa de luz, a importância da casa de luz. Eles reuniam de casa em casa. Só foi reunir em templo no ano 400 da nossa era. Então Paulo está compartilhando a respeito do mistério. Este mistério, meus irmãos, é a igreja, que gerações passadas estava oculto, mas agora foi revelado. E revelado aos apóstolos e profetas, inclusive a Paulo, que ele considera o menor de todos. Ele tem a revelação que Deus o chamou para poder pregar o Evangelho aos gentios. Então ele compartilhando a respeito disso, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros,
membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Amém? Veja bem, meus irmãos, agora nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa de Cristo. Veja bem, você é herdeiro de Deus. Amém? Você é comparticipante do mesmo corpo e membros das promessas de Cristo Jesus. Às vezes você fala assim, olha, não tem promessa para mim. Só tem 8.000 promessas na Bíblia para nós. Porque agora, meus irmãos, todas as promessas, a descendência de Abraão, também é para mim e para você. Você agora é membro do mesmo corpo. Quando você é aceito como membro da Igreja Batista Nacional Central, quando você passa pelo batismo, então o pastor Francisco está sempre ministrando, orientando, e fala assim, agora você é membro do corpo. Meus irmãos, Paulo fala isso com muita propriedade, lá em Coríntios, a respeito do corpo de Cristo. Você pensa, que eu sou no corpo de Cristo? Eu sou o pé? Eu sou a mão? Eu sou o olho? Eu sou a boca? Quem eu sou? Você é membro do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. A importância, meus irmãos, de nós congregarmos, a importância de nós estarmos juntos, a importância de nós trabalharmos em prol do corpo de Cristo, porque eu sou membro. Quando você faz um corte, por mais minúsculo que seja no seu dedinho, todo o seu organismo vai trabalhar para poder trazer uma recuperação nesse corte que você fez. Quando há uma infecção, todo o seu organismo vai trabalhar para poder extinguir essa infecção, para restabelecer a saúde do seu corpo. Assim, meus irmãos, é no corpo de Cristo. Quando um membro adoece, todo o corpo sofre, porque nós somos membros do mesmo corpo. E Paulo está dizendo isso aos irmãos de Éfeso. Versículo 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Lá no capítulo 20, quando ele falando aos presbíteros na cidade de Mileto, os presbíteros da igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, eu não deixei de falar todos os desígnios de Deus. Esse texto me chama a minha atenção, viu, pastor José? Não deixei de falar de todos os desígnios de Deus a vocês. Acho que eu ouvi, meus irmãos, uma ministração com Paulo. Ele trazia uma profundidade de revelação de Jesus, que não dava, meus irmãos, para poder, só aquele jovem lá que caiu da janela e morreu, mas Paulo falou, traz o rapaz, Deus está presente, vamos ressuscitar ele e vamos continuar o culto. Já passava da meia-noite, o povo ali ouvindo, porque, meus irmãos, era a revelação de Deus, era a palavra de Deus que Paulo compartilhava. Eu lembro que eu estava ministrando numa aldeia dos Chavante, e era noite, lampião, todos eles de óculos escuros, à noite no lampião de óculos escuros, índio. E eu estava ministrando sobre Abraão, e eles não queriam que eu parasse. Aí o intérprete era o Pedrinho, era um jovem indígena, que morava em São Luís de Montes Belos, e ele era o meu intérprete naquela noite. Aí depois ele falou assim, olha, eles estavam
amando a ministração. Porque uma missionária americana ficou 30 anos para poder, meus irmãos, traduzir parte do Novo Testamento na língua dos Chavante. Então eles não tinham nada de escritura do Velho Testamento. E naquela noite eu estava falando sobre o Velho Testamento. E eles queriam ouvir do Velho Testamento. Imagina Paulo falando das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, trazendo, meus irmãos, revelação de Deus aos irmãos ali de Éfeso, trazendo revelação para eles. Agora vocês são membros do mesmo corpo, são comparticipantes das promessas de Deus, vocês fazem parte da riqueza do Evangelho de Cristo Jesus. Algo, meus irmãos, que hoje, muitas das vezes, as pessoas não valorizam. O Evangelho de Cristo Jesus. Ele continua. Ao manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, meus irmãos, a multiforme sabedoria de Deus, seja agora conhecido de principados, potestades e dominadores nas regiões celestes. Sabe o que Paulo está dizendo? A sabedoria de Deus expressa na sua igreja, que se torna agora conhecido, de principados, potestade, dominadores, forças espirituais do mal. É eles olhar para você, é os anjos olhar para você, é principados olhar para você, e pensar como que o Evangelho transformou a vida daquela pessoa. O que o Evangelho fez na vida daquele cidadão, daquela cidadã. A multiforme sabedoria de Deus é a igreja, e você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Você faz parte da multiforme sabedoria de Deus. Os anjos olham para você e aprendem contigo. Aqueles que guardaram o seu estado original, aqueles que não pecaram, aqueles que não desobedeceram, permanecem na presença de Deus, mas eles olham para você e falam assim: olha, estava perdido, estava arruinado, estava caído, mas o sangue precioso de Jesus foi derramado na cruz. Ele olhou para Cristo, reconheceu que era um pecador, aproximou de Jesus, e a vida dele foi transformada pelo Evangelho. É isso, meus irmãos, que Paulo está compartilhando conosco, compartilhando com a igreja, o poder do Evangelho. Quando ele escreve: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho, meus irmãos, é o poder transformador. Então Paulo, compartilhando, então ele fala: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. A gente vê que a postura de oração dos judeus era de pé. Ele sempre posicionava, ficava de pé nas suas orações. Mas Paulo falou assim: olha, diante de tudo isto, diante de tudo que Deus tem feito, esta revelação do mistério que estava oculto em gerações passadas, e Deus revelou a mim este mistério, que é a igreja. Então, por esta causa, eu me ponho de joelho. Meus irmãos, quantas situações que nos levam a curvar diante de Deus. Quantas situações.
Há momento que você fala assim: Deus, eu me rendo a Ti. Eu me coloco de joelho diante do Senhor. É uma postura, é uma posição, meus irmãos, de reconhecimento do senhorio do Senhor. Ó Deus, eu não sou nada. Eu dependo exclusivamente do Senhor. Eu me rendo a Ti. Então, a causa que Paulo está, meus irmãos, compartilhando com os irmãos, como a igreja, ele considera tão nobre, que ele coloca de joelho. E ele diz o seguinte: de quem toma o nome toda a família no céu e sobre a terra. Aqui, meus irmãos, ele pega todas as pessoas que já tinham partido em Cristo, que já tinham partido servindo a Deus, que já estavam na presença de Deus, e todos aqueles que ainda estavam vivos. Ele está dizendo: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. A oração, meus irmãos, de Paulo, é para que eu e você sejamos fortalecidos com o poder de Deus, mediante o seu Espírito no homem interior. Esse homem interior, meus irmãos, é o novo homem que se refaz em nossas vidas todos os dias. Por meio de Cristo Jesus, somos nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você não é mais aquela pessoa desajustada, sem promessa, sem Deus na sua vida. Você é uma nova pessoa, um novo homem em Cristo Jesus. Que neste novo homem, o Espírito Santo de Deus habita em você. Veja, meus irmãos, o que Paulo escreve aqui, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Em quem também vós, depois que ouviste o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança até o resgate da sua propriedade. O que é isso, meus irmãos? Jesus comprou você. Você ouviu o evangelho. Você aceitou o evangelho. O evangelho entrou na sua vida, trouxe transformação na sua vida. E como Jesus prometeu: não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador que esteja para sempre. Então Jesus disse: olha, você não vai caminhar sozinho não. O Espírito Santo da promessa vai estar com você. Ele, meus irmãos, é o penhor, é a garantia que você pertence a Deus. É o penhor da sua herança até o resgate. Um dia Jesus virá, como o pastor Francisco diz, a trombeta vai soar. Jesus virá, e a garantia que você vai subir com Ele é o Espírito Santo da promessa que está em você. Por isso que Paulo, meus irmãos, ele está intercedendo, orando, para que mediante o seu Espírito, no homem interior, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando enraizados, alicerçados no amor de Deus. Precisamos, meus irmãos, de enraizar a nossa vida no amor de Deus. Quando, meus irmãos, você analisa a respeito do amor, é o que sustenta. O que sustenta o seu casamento é o amor que você tem pelo seu cônjuge. O que sustenta a sua fé é o amor que você tem por Cristo Jesus. O que sustenta você, a sua lealdade, a sua fidelidade ao corpo de Cristo, é o amor que você tem pelos irmãos.
O que sustenta a sua família é o amor que você tem pela sua família. Então Paulo, ele está compartilhando que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos. Paulo, quando ele começa a escrever aos Efésios, aos irmãos que vivem em Éfeso, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então você, a sua identidade, você é um santo em Cristo Jesus. Aí você passa, pastor, que santo sou eu? Mas você está santificado pelo sangue de Cristo. Você está separado. Jesus te comprou, te resgatou, te transportou de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Você é um separado de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, por isso que Paulo está aqui, meus irmãos, intercedendo, orando, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Eu, pensando nesse texto, eu pensei, nossa, nós vivemos uma vida tão rasa em conhecimento de Deus. Ouvindo um pastor um dia ministrando, e houve uma situação que a sogra dele foi passar uns dias na casa dele. E ela aproximou da biblioteca dele, vários livros. E ela olhando todos os livros. E ela pegou um livro e tirou do meio de vários livros. Era um livro de teologia sistemática. E ela falou assim, olha, genro, eu posso ler este livro? Ele, por favor, pode ler. E ele pensou, muitas vezes a pessoa quer ler um livro diferente, de autoajuda e tal. Mas ela escolheu ler um livro bem grosso, teologia sistemática, tem várias páginas. E ela disse, como eu gosto de conhecer a Deus, como eu gosto de aprofundar em conhecer a Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente vive uma vida tão rasa no amor de Deus. Não conhecemos o amor de Deus. Às vezes eu paro para pensar, Deus me revela, me mostra, leva eu ter um sentimento do alto preço que o Senhor pagou por mim lá na cruz. Eu entender que o Senhor deu a vida do Senhor por mim. Aí eu penso nos meus filhos. Mas olha, eu não tenho coragem de dar a vida. Mas olha, eu vou no lugar dele. Mas Jesus teve. E Paulo, meus irmãos, teve esse entendimento. Paulo teve essa revelação. Na ministração de quinta passada, o duplo funeral, já estou crucificado com Cristo. Paulo disse, o morrer para mim é lucro. O desejo de partir, estar com Cristo é muito maior, mas eu tenho ainda de ficar um pouco com vocês. Paulo escrevendo, meus irmãos, aos Filipenses, ele estava em uma cisterna, uma abertura de 1 metro de diâmetro, tipo um cone virado ao contrário, uma profundidade de alguns metros. Ali ele fazia suas necessidades fisiológicas, ali descia sua refeição e ele comia. Mas ele escreveu aos Filipenses, eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo, meus irmãos, ele tinha um entendimento a respeito do amor de Deus. E ele ora para que nós, para que os Efésios, para que eu e você tenhamos esse entendimento. Qual é a largura, qual é a profundidade, qual é a extensão do amor de Cristo Jesus por nós. Quando, meus irmãos, nós temos esse entendimento,
nós vivemos o Evangelho de uma forma diferente. Quando nós temos essa revelação do amor de Deus, nós caminhamos na vida cristã de maneira diferente. Nós pensamos diferente, nós dialogamos diferente, nós falamos diferente, nós mudamos nosso jeito de ser por causa do amor de Deus. E Paulo, versículo 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Eu paro aqui nesse texto. O texto, meus irmãos, lá em Atos, eles foram cheios, depois eles transbordaram do Espírito, mas agora Paulo escrevendo aos Efésios, fala assim, olha, que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. O que é isso, irmãos? Você ser tomado por toda a plenitude de Deus. É você viver Cristo. O meu viver é Cristo. Nada mais me interessa. Eu quero me apaixonar por Jesus. Eu quero viver uma vida intensa por Jesus. Eu quero viver uma vida plena de Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida por mim. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Somos, meus irmãos, alvo do poder de Deus todos os dias. Há um texto na Bíblia que fala que Deus veio com o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e nos ressuscitou. Quando você para poder pensar, o poder de Deus, a Bíblia fala que Deus desceu com todo o seu poder e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você também estava morto. Deus veio com o poder dele e te ressuscitou. A identidade que você tem hoje, você faz parte da família de Deus. Você é comparticipante das promessas de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Por isso, meus irmãos, que no livro de Efésios, não entristeçais o Espírito, não extingui o Espírito, não abafeis o Espírito, porque Ele é Deus. Não minta para o Espírito, porque Ele é Deus. E nós, meus irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo, aonde Ele é o cabeça, aonde o Espírito Santo dele habita. Nós somos o santuário de Deus. Então, você não é qualquer coisa. Você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. As mesmas promessas que se estendia ao povo judeu, hoje se estende a você também. Dentro, meus irmãos, desse tema que o pastor tem compartilhado, a espiritualidade. Vamos elevar a nossa espiritualidade. Vamos crescer em Cristo Jesus. Tira um tempo você meditar para Deus. Eu quero amar mais o Senhor. Todos os dias você dá uma regada no seu casamento. Você quer amar mais o seu cônjuge. Você valoriza mais o seu cônjuge. Porque você olha, se eu não cuidar, morre o amor. Assim também é a sua vida cristã.
cuide dela. Eleve sua vida espiritual. Aproxime-se mais de Deus. Leia a palavra. Busque a Deus em oração. Medite na palavra de Deus. Vai, Deus, eu quero que o Senhor me revele a profundidade do teu amor. Eu quero que o Senhor me revele as grandezas do Evangelho. Sabe por que, meus irmãos, que nós não pregamos o Evangelho? Porque falta entendimento das grandezas do Evangelho que Paulo tinha. Paulo tinha, meus irmãos, revelação, o que é o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo Jesus. Evangelho quer dizer boas novas. As boas novas chegou até mim, chegou até você, por meio do Evangelho. Quando nós ouvimos do Evangelho, a palavra de salvação transformou nossa vida. Então vamos buscar de Deus, vamos colocarmos em pé. Vamos pedir ao Senhor que Deus venha abrir nosso entendimento, nos levar a amar mais a Cristo, apaixonar mais por Jesus. Eu creio que Deus falou ao teu coração nessa noite. Coloque-se diante de Deus. Talvez você tenha estado tão distante, pouco pensa em Jesus, pouco pensa no amor de Deus. Talvez você tenha andado desacreditado, frio, desanimado, mas nessa noite o Espírito de Deus fala com você. Você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus, você é co-herdeiro, co-participante das promessas de Cristo. Senhor Deus, oh querido Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter a tua palavra. Podemos ler a tua palavra, podemos meditar na tua palavra, podemos congregar, podemos, meu Deus, receber do Senhor, meu Pai, entendimento quem somos, ter uma definição, meu Pai, da nossa identidade com o Senhor. Deus abençoe a tua igreja. Deus desperta cada irmão, cada irmã, cada pessoa. Deus, para viver um evangelho com intensidade. Viver o evangelho, meu Pai, com uma alegria. Deus, alegrar todos os dias, porque o nome está escrito no livro da vida. Deus, todos os dias nós alegrarmos, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nosso coração. Todos os dias, meu Pai, se refaz o homem no nosso interior, que é Cristo Jesus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua boa mão sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, traga entendimento, revelação no nosso coração, a respeito do grande amor do Senhor para conosco. Do grande amor do Senhor para conosco. Deus, precisamos, meu Pai, de entender, compreender, que amor é este, de alguém dar a sua vida, por alguém que estava debaixo da ira de Deus, alguém que estava separado, alguém que estava distante, longe das promessas, mas por meio deste amor, nós fomos aproximados do Senhor, e somos membro do corpo. Foi derrubada a parede da separação, hoje nós somos o povo de Deus, em nome de Jesus, amém.